Estamos já no 105º programa, é verdade. E você sempre aplicando o seu likezinho ali pra gente. Muito obrigado. A gente agradece de coração, tá bom? E a cada programa que passa, o número de inscritos aumenta. Isso, sabe o que acontece? Ajuda-nos, porque a gente tem muitos amigos, graças a Deus, que gostariam de assistir o programa. E a gente fica passando, compartilhando com esses amigos. E se inscrevendo, não há essa necessidade. Só você que está inscrito é que vai ter o trabalho de compartilhar com os seus grupos, com os seus amigos, para poderem também ter o mesmo direito de assistir o programa. Mas, mais do que isso, é o conteúdo do que a gente leva para vocês. Por exemplo, o que você sabe sobre propriedade? Sem ser advogado, não é? Nós vamos estar falando sobre isso hoje. E aqui nesse programa tem privilégios? Só fala quem é da Vila Vicentina, só fala quem é do Conselho A, do Conselho B, do Conselho Particular, do Conselho Central, da Sociedade de São Vicente de Paulo, da escola ECAFO. Não. Aqui nós falamos da base da Sociedade de São Vicente de Paulo, que é justamente as conferências. E é interessante porque cada conferência, embora tenhamos uma regra da Sociedade de São Vicente de Paulo, existe uma certa liberdade de atuação de cada conferência. E a gente vai ver no programa de hoje algumas dessas diferenças de conferências que talvez você até conheça. E que essa traz como novidade, ela que foi recentemente reativada. Mas uma coisa é certa, a Sociedade de São Vicente de Paulo, ela vem de geração para geração. Ela vai passando de avô para pai, para filho, para neto, e aí a coisa vai, tá bom? Então a Sociedade de São Vicente de Paulo, por isso que ela existe desde 1833. Mas vamos para a nossa reflexão, que hoje ela é grande, hein? Hoje ela é grande. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema bastante interessante, não é? Nós vamos estar falando a respeito de um assunto que muita gente confunde. Eu vou ler para vocês e vocês vão entender do que eu estou falando. Reciprocidade. Diferente de olho por olho, dente por dente, está mais ligado com amor se paga. Respeito com respeito a gente trata as pessoas. Independente de quem elas representem, gentileza se troca por gentileza. Palavras dóceis são bem-vindas aos ouvidos e aos corações. Sem dúvida, uma ação que nos diferencia de outras espécies. Embora todas criadas pelo mesmo Pai e que fez seus filhos para serem felizes e viverem em paz, com humildade e com desapego das coisas materiais. Sim, porque o que é do mundo, o mundo consome e é finito. Mas o que vem do alto, esse nos acompanha aqui e quando passarmos para a vida eterna. Instrumentos que nos fortalecem para assim agir. Fé, esperança, caridade no amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso, amemo-nos mais. Tiremos primeiro as traves de nossos olhos, antes de julgarmos ou maltratarmos quem seja. A fé e a esperança podem findar quando daqui partirmos, mas a caridade e como a vivemos, essa será o tesouro e passa como porte de entrada no reino de Deus, que nós estará marcando como uma tatuagem em nossa alma. E nada poderá retirá-la. Reciprocidade, para ser real, tem que ter mão dupla. Vai e vem. Só vai ou só vem, algo está errado. Não condiz com o que dela é esperado. Sua prática está incompleta. Sua ausência no mundo, como temos constatado, gera guerra, ambição, orgulho, excesso de vaidade, ira e por aí vai.
Um teste bom para conhecer seu grau de veracidade, principalmente para quem não tem sensibilidade para identificá-la por si só, é o uso da técnica de psicologia do espelho, ou outras denominações de técnicas de comportamento e melhora de comportamento. É comportamento solo ou grupal. Fique frente a frente com quem tem esse tipo de dificuldade de reconhecimento e repita tudo o que a outra pessoa faz, na mesma intensidade, com a mesma grosseria, como se fosse realmente a outra pessoa. Quando essa pessoa que está imitada detalhadamente reclamar, é o início e o momento de explicar a utilização da técnica e saber se ela está gostando do que está recebendo. Simples, não? Falando ou escrevendo, esse processo pode levar uma vida inteira e ainda não cair a ficha. A oração para mudança de melhora no tratamento do outrem também ajuda e muito. Oremos então. Tenhamos fé e esperança, vivendo o que é mais difícil, com amor que também temos como caridade. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Já estamos aqui. Olha que rapidez, né? É bom televisão por causa disso. É rapidinho. Entendeu? Mas é uma alegria muito grande a gente poder rever amigos, né? O que me impedia, quando eu parei de fazer a 100ª exibição, era esse contato com os amigos. E hoje eu tenho a liberdade e a possibilidade de voltar ao apresentar os convidados de hoje, rever amigos que eu tenho do lado esquerdo, né? Como amigos. Mas, começando pelo lado direito, embora ele esteja também do lado esquerdo, se eu falar Anilson Barbosa Tereza, pouca gente vai saber de quem eu estou falando. Mas se eu falar que é o Ney, aí então o pessoal vai lembrar. Ney que jogou no Liceu, né? Os bons tempos do nosso Dudu, ainda em vida. Poxa vida, que bom. Tá bem que ficou Duduzão aí pra gente sempre lembrar dele, né? Mas o Ney, a gente já Vicentino também, e é mais um daqueles que vem de pai para filho e tal, aquela coisa gostosa, né? Família Vicentino e tal. E a outra, convidada nossa, já veio falar de vários assuntos. E interessante que nunca repete o assunto. E com certeza virá outras vezes ainda, e falando de assuntos diferentes, porque realmente é uma polivalente. Que maravilha. Eu estou falando de Valéria Santana. A Valéria vai estar falando para nós a respeito de um penúltimo livro que ela escreveu sobre o direito de propriedade imobiliária sob a ótica sistêmica. O nome é complicado, mas ela vai explicar e você vai entender. E vai perceber como que é importante o acesso a essa leitura, né? Mas a gente vai começar pelo Ney, porque com esse negócio de pandemia, de acontecer essa coisa toda tal, aí não vamos entrar no mérito disso, pelo amor do bom senhor, né? Muita gente saiu prejudicada com isso. E a Sociedade São Vicente de Paulo não ficou fora disso. E não foi só aqui no Brasil, não, e só em Bauru, não, foi no mundo inteiro. Mas graças a Deus nós estamos reativando
fazendo voltar as coisas ao normal. Isso é muito bom, isso é muito importante. E o Ney é uma testemunha viva disso. Lá da paróquia Senhor Bom Jesus, na Vila Independência. Ele está presidindo uma conferência que foi reconduzida às suas atividades normais. Mas de uma maneira diferente da que seu pai comandava, né, Ney? Seja bem-vindo, meu querido. Olá, Serginho. É um prazer estar aqui falando sobre os vicentinos. Primeiramente, falou assim, quem foi vicentino, na realidade, foi minha mãe. Ah, né? sua mãe. Minha mãe foi vicentina. Perfeito. Minha sogra foi vicentina. Eu, né, sou vicentino há um ano. Ah, Há um ano. perfeito. Então, a minha história como vicentino é uma história assim, como fala assim, ó, como foi um pedido de socorro. Aqui em Bauru, muitos conhecem o senhor Sérgio Húngaro. Sem dúvida. Né? O senhor Sérgio, muito conhecido. Completou 100 anos ou não? 93. 93 anos, o senhor Sérgio, Olha, no dia 24 de maio. com a cabeça perfeita. Lúcido. Lúcido completamente. Muito que lúcido. maravilhoso. Então, e o senhor Sérgio, no final de 2019, o então pároco nosso era o padre Wellington, né? Que hoje está na São Benedito. Isso, exatamente. Legal. Então o senhor Sérgio pediu socorro para o padre Wellington, né? Falando que a conferência Senhor Bom Jesus estava para terminar, encerrar as atividades, e ele estava pedindo socorro. Aí o padre, numa CPP, uma reunião de CPP, convocou o pessoal da nossa paróquia e expôs o trabalho do senhor Sérgio, o pedido do senhor Sérgio. E eu, né, e os nossos colegas, nossos amigos, né, os nossos paroquianos, atendemos ao apelo do seu Sérgio e nós propusemos a ajudá-lo no início, né, em 2019. E nesse período aí, quem esteve ajudando a gente na paróquia, nós pedimos, né, para os vicentinos, ele queria saber como que funcionava, tal, para a gente saber onde que a gente estava entrando, né, para falar a verdade, né. Aí naquela época lá tinha o Pires, que era o coordenador, né, do São Benedito, né, aí o Pires, o Zé Roberto, tá falando? Que faleceu, né, o Zé Roberto Pires. Isso, Pires. O Pires, o Arruda, né, várias pessoas, o Arlindo, né, tiveram uns contatos com esse pessoal lá do São Benedito. Eles já participou de programa aqui também conosco, Arlindo, os da ICAF. Isso. Então eles vieram e deram um reforço para a gente, né? Tentaram, né? Porque aí no começo do ano de 2020, né? Teve um falecimento, né? Do Pires. O Arruda não pôde estar também porque infelizmente ele teve que se ausentar. Mas ele está na conferência São Benedito. Sim, ele está, o Arruda está ainda, ele está ativo. Aí só sei que não deu para atender, né? Não deu para atender. Não, aí nós continuamos, né? Aí veio a pandemia. Veio a pandemia e nós continuamos lá em 6, né? Esse grupo, nós continuamos a ajudar o seu Sérgio, né? Certo. Aí começamos a fazer o serviço. A regra pede para que tenha no mínimo 7 e no máximo 15. Então nós estamos em 6 até hoje, né? 6, mas o seu Sérgio 7, né? 7, lógico. O seu Sérgio já eles não tem mais aquela condição física, né, de saúde também. Mas tem uma experiência muito boa. A experiência dele, o contato dele com a gente ali é fundamental. Tanto é que vocês fizeram uma surpresa para ele, né? Sim, a surpresa, né? No último dia 24 de maio, foi isso? Não, dia 24 de maio foi o aniversário dele. Né, e o que vocês aprontaram para ele? Não, ele que aprontou para nós, para falar a verdade. Ele, sem a gente estar sabendo, apareceu na conferência, né? Aí ele pegou e trouxe um bolo, veio com a esposa e uma filha, e nós estávamos recebendo também um amigo, né? E nós, na reunião, nós fizemos uma comemoração. Foi uma coisa bem simples, mas muito singela, muito assim, muito gostosa, né? Carinhosa. Bem típico de Vicentino, bem né? típico de Vicentino. Humilde, mas misericordioso, caritativo. Uma que coisa bacana. bem... Que legal. Com a graça Agora, uma outra característica que vocês têm, que eu participei quando eu era jovem, junto com o professor Nelson, que foi até secretário de Educação do município, que nós tínhamos um informativo, mas era um informativo do Conselho Central. Vocês têm um informativo da conferência Senhor Bom Jesus, é isso mesmo? Sim. Você vai completar daqui a pouquinho, porque agora eu quero ouvir a Valéria.
Porque a Valéria tem um assunto aqui tão interessante quanto o do Nê. Porque vocês vejam bem, muita gente tem propriedade e não sabe direitos que tem sobre essa propriedade, não sabe o que fazer, não é mesmo? Não sabe a quem procurar. Então, Valéria, a palavra é sua. O que você conseguiu, e não conseguiu sozinho, isso que é importante. Você teve uma amiga que ajudou você a conciliar dois fatores, o direito e a psicologia, é isso? Isso. Direito e a psicologia. E qual foi o resultado? Oi, boa tarde, prazer revê-lo, estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. Essa obra, em verdade, quando iniciou a pandemia, Carmen Cisnando é a coautora comigo no livro, ela é a minha professora na parte sistêmica. E a gente pensou em escrever alguma coisa sobre condomínio, sobre convivência. Só que quando a gente pensa sistemicamente, a gente pensa desde o princípio. E aí nós lembramos, mas não adianta a gente falar em condomínio se a pessoa não sabe nem o que é a propriedade. Como que eu adquiro um imóvel? Por que eu tenho que passar uma escritura no cartório? Por que eu não posso comprar que nem eu compro um picolé com o sorveteiro? E então nós fomos e começamos a retroagir, fomos ver a história, por que a propriedade imobiliária no Brasil é da forma como é. Então, a lei determina que quando a gente faz um negócio com propriedade, ela só vale se você fizer com uma escritura pública. Ou seja, temos que ir num cartório e passar a escritura, que custa caro, tem que pagar imposto, tudo mais. Mas não só isso. Eu só me torno proprietário se eu registrar essa escritura lá na matrícula do imóvel. E o que é a matrícula do imóvel? Boa pergunta. É como se fosse nossa certidão de nascimento. Quando nascemos, vamos lá, registramos, né? Certidão de nascimento. Certidão de nascimento. A pessoa casa, está lá na certidão de nascimento que casou. Certo. Divorciou, está lá. Casou de novo, está lá. Morreu, está lá também. Então, tudo que acontece com uma propriedade é registrada no cartório de registro de imóveis. Aí vem, mas por que aqui em Bauru, vamos por exemplo, Bauru, por que aqui em Bauru nós temos 3 cartórios para passar a escritura e só temos 2 de registro? Qual é a diferença? Aí você vai, não é nesse cartório, é no outro, e por que passar a escritura? Eu posso passar em qualquer cartório. Aí nós fomos ver a história. E a história é o seguinte, a propriedade, lógico, quando o Brasil foi descoberto, era de Portugal. E quando foram se abrindo, né, as sesmarias, quando foram abrindo, o rei de Portugal foi dando as terras, passando, e quando chegou mais diluída, ele deu à igreja a obrigação de registrar todas as transações que ocorriam com as propriedades. Com os imóveis. Então, o registro era por paróquia. Então, quando passou para os cartórios, eles continuaram mais ou menos com o território das paróquias. Então, hoje, Bauru tem 2 cartórios, porque isso foi lá no começo. Então, tinha um cartório onde era a catedral, toda a região aqui do centro, mais alguns bairros, tal. Bauru foi crescendo, criou-se o segundo cartório, que pega outras regiões. Tem município que tem 5, 6 cartórios. Tem município que só tem 1. Perfeito. Posso passar escritura em qualquer lugar do Brasil, mas registrar tem que ser lá onde está o registro inicial do cartório. E nessa matrícula tem de estar tudo o que acontece. Então é um terreno 10 por 20, nesse terreno foi construída uma casa, foi demolida a casa, fulano comprou, vendeu para cicrano, morreu, deu em usufruto, morreu, baixou o usufruto. Deixou para herdeiros. Deixou para herdeiros, teve um inventário, dividiu partes ideais. Então, quando você pega uma matrícula do imóvel, você tem toda a história desse imóvel. Você sabia disso? Assiste o programa Sérgio Turim, que você fica sabendo.
Porque o Sérgio Purim vai atrás de pessoas que nem a Valéria, para poder trazer essas informações para você. Tá bom? Mas tem mais coisa. Daqui a pouquinho você continua. Porque esse assunto é um assunto que eu tenho certeza que pouca gente sabe. E olha que até muita gente que fez direito aí, entendeu? Desconhece. Então presta atenção e depois eu vou mostrar aqui para você, certo? Se aqui, quem quiser adquirir esse livro aqui, como é que faz? Tem nas livrarias. Tem nas livrarias? Tem nas livrarias. É só procurar, viu? Você que é uma pessoa interessada em se atualizar, tá aqui, ó, um trabalho feito, sabe, como um verdadeiro garimpeiro, mas pegou lá desde o começo da história, entendeu? Desde o surgimento de Adão e Eva, desde antes de Adão e Eva. Da propriedade mesmo assim, entendeu? Para poder saber e chegar onde estamos hoje aqui na FIB, no estúdio, fazendo e apresentando esse programa. Mas, Nê, conta para mim, Nê, quantas famílias uma conferência com 6 pessoas atendem? Atualmente nós estamos atendendo a 23 famílias. Esse mês nós atendemos 23 famílias, com cestas básicas, né, as habituais nossas, né? Nós temos 3 tipos de cestas, né? A 1, 2 e a 3, que atende de acordo com o número de pessoas, da família. Certo. E também atendemos as emergenciais. Aí extrapola, esse mês 5 cestas emergenciais nós atendemos. Certo. E dá um total de aproximadamente de 120, 140 pessoas. Né? Aí oscila um pouco, né, para cima, para baixo, porque a gente atende uma família, depois aqui não precisa, aí a gente vai contornando as situações. Né? E vocês não se preocupam só com a cesta, né? Vocês se preocupam com a promoção humana da família que procuram vocês também. Quer dizer, indicam trabalho, indicam cursos profissionalizantes para essas pessoas não ficarem dependentes de vocês. Né? Vocês, eu digo, quer dizer, dos vicentinos, né? Que, homem confrade, mulher consórcia. Vocês só têm homens na sua conferência ou tem mulher também? Não, nós somos, contando com o seu Sérgio hoje, nós somos em 7, né? Certo. São 4 confrades e 3 consórcias. Perfeito. Então, que é outra coisa também que graças ao bom Zanã, né, e as luzes de São Vicente, acabou com esse negócio desse patriarcalismo, entendeu? Porque no começo era só homem só que podia participar. As mulheres tinham outros afazeres. Hoje não. Hoje o casal pode participar junto da conferência, né? E tem conferência de jovens, tem conferência de crianças. Pois é, porque é dessa idade que a coisa vai crescendo. O confrade Sérgio está com 93 anos, mas ele deve ter neto, bisneto, que já deve estar entrando já em alguma conferência já, para poder dar continuidade aí à família. Como a mãe e a sogra do Nê também fizeram para o Nê estar aqui hoje. Nê, tem filhos, Nê? Tenho 3 filhas. 3 filhas. 3 filhas e um netinho. Um netinho. E um segundo aí que está a caminho. Está a caminho, que Graças beleza. a Deus. Que idade tem as filhas? Minhas filhas, a mais velha tem 38, né? A Natália. A Fernanda tem 35. Não precisa entregar o nome, 33. Só fala as idades só. Porque 33. Senão a mulher não gosta de qualidade. Mas tem 38, a outra tem? 38, 35 e 33. Mas tudo escadinha também, né? Tudo por entre um jogo e outro ali, tá, graças a Deus. Entre um futebol e outro ali, tá. Elas nasceram quando eu estava jogando. Inclusive, por isso que é um tal de colocar a bola debaixo da camisa do atleta quando ele faz o gol, porque eu não sei o que acontece. Parece que dá um tchan ali, que eu vou contar uma coisa, rapaz. Eles ficam muito treino, sabe? Então, fica muito hormônio sobrando ali. Então, gostoso. Muito bom demais. É ótimo. Que é ótimo, que é bom. Mas o que mais que você destaca da sua conferência, assim, que é diferente das demais, que você, quando participa lá do conselho particular, você fala, interessante eu não faço isso na minha conferência, vou tentar fazer também e tal. O que é que você faz de diferente que as outras conferências fazem e a sua faz?
Ô, Serginho, o que a gente fica, como fala, nós assustamos, né, no começo, Sim, porque eu falo assim, foi o contato com as famílias, certo. né? Porque eu falo assim, a gente está tentando ajudar o seu Sérgio com o básico, né, que é Perfeito. a alimentação. Certo. Mas a família engloba assim várias necessidades. Perfeito. E o que a gente mais é assim, que eu falo assim, a nossa necessidade maior, falo assim, é no campo jurídico, né, de direito e da assistência social, porque muita gente encontra situações que nós somos leigos, né, no pouco tempo, pouco conhecimento, né, então a gente precisa de um apoio, né, nessa área. E aí, Eu não tenho autorização do Neto. Uhum. O Neto é o nosso diretor aqui da TV. Mas eu, em conversa particular com ele, falando do trabalho vicentino com ele me disse o seguinte, que dependendo do caso, tem curso de direito aqui na FIB. Uhum. E existe um professor que acompanha os estagiários. Então, dependendo do assunto jurídico, procura aqui a FIB, graciosamente, que é um dos serviços que a FIB presta à comunidade. Isso é bom saber, Sérgio. Tá certo? Isso é muito Então, você pode procurar aqui. Procura lá no marketing onde o Neto fica, e eles vão poder explicar para você, vão levar você ao coordenador ou coordenadora do curso de jurídico daqui, né? E aí eles vão estudar o caso, ver se é possível, se não é. E o que é possível, mandar para a OAB também, que presta um serviço também gratuito também. Então, dependendo do caso, o que a FIB não puder atender, a OAB pode fazê-lo através das suas comissões. Isso é bom saber, Serginho. Tá bom? Vai ajudar a gente muito. Valeu aí, ó. Agora voltemos aqui à doutora Valéria, quer dizer, a escritora Valéria, é porque ela é um monte de coisa, ela é atriz, ela é escritora, ela escreveu a história de Santa Rita, da paróquia de Santa Rita, desde o campinho de futebol. Tinha um campinho de futebol lá e eles construíram a primeira capela da Santa Rita lá no campinho de futebol. Tiraram o campinho de futebol para Santinha, nossa Santa Ritinha, poder começar ali e depois ter esse templo maravilhoso ali onde é hoje. Brincadeirinha, Valéria. A Valéria fica brava comigo. E eu tive o prazer de contar essa história do livro escrito pela Valéria, contando a história da paróquia Santa Rita. Mas estamos falando do direito de propriedade imobiliária sob a ótica sistêmica. Você sabe o que é essa ótica sistêmica? Explica para o público, Valéria. Pois é, a propriedade, nessa obra a gente fala também de todos os tipos de propriedade que a lei determina que exista. Certo. Mas a ótica sistêmica vem de Bert Helling com a constelação familiar, onde Eu fiz esse curso, gente, é maravilhoso. Onde ele aplica as 3 leis do amor. A lei da hierarquia, a lei do dar e receber e a lei do pertencimento. Que tem tudo a ver com o que nós fizemos hoje na abertura do programa. Exatamente. Perfeito? Isso. E, sob os cuidados da professora Carmen, ela foi direcionando a lei, o que se determina nessa ótica. Então, muitas vezes, você entra na casa de alguém e fala assim, nossa, que estranho que está aqui. E muitas vezes a pessoa muda e te convida para ir lá na casa dela, nossa, ele está na casa dele, está tudo bem e tal. O que é o estranho, o que é o que está muito bem? É o pertencimento. Ele comprou o imóvel, ele pagou o preço justo, ele se sente dono, ele respeitou o antigo proprietário. Ele passou escritura, ele registrou escritura, ele transferiu o nome na prefeitura, IPTU, ele transferiu água, luz. Aí o outro que está meio estranho, que parece que não é a casa da pessoa, você vai ver, ele comprou por contrato de gaveta, o imóvel não é dele, a IPTU não é dele. Não tem segurança nenhuma. É que nem aquela propaganda que o cara compra através dos classificados. Além de não ter a segurança, a propriedade não é dele, não passou pelas leis. Perfeito. Esse é o grande diferencial, é o que ela explica aqui, e ela traz uma 4ª lei. Qual que é? É a lei interna da pessoa de realmente querer fazer de forma correta.
Perfeito. Porque Isso é as outras fundamental. 3 leis você consegue fazer, mas a sua intenção tem de ser para o bem. O tempo está esgotando. Eu só queria que você dissesse, a sua professora é de onde? Belém do Pará. Imagina escreverem, 2 pessoas escreverem o mesmo livro, uma morando em Bauru e outra em Belém do Pará. Quantas viagens que não foram feitas? Foram uma epopeia. Pandemia e tudo. Mas, Valéria, eu quero te agradecer de coração, querida, por ter trazido todas essas informações para a gente. Como quero agradecer também ao Nê pelas informações. E para encerrar, com chave de ouro, porque o tempo estourou, que dia e horário as pessoas podem conhecer a sua conferência? E local, né, obviamente. Nós nos reunimos todas as terças-feiras, às 14 horas, né, no dispensário Vicentino, nas dependências da Paróquia do Senhor Bom Jesus, na Vila Independência. Estão convidados a conhecer o livro e a conhecer a conferência e a continuar prestigiando o nosso programa. Até! I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real